Gratidão a você que estará junto com a gente, nos acompanhando. E hoje, no Plantão do Evangelho no Lar, nós vamos falar dos bons espíritas, capítulo 17. Vá se preparando aí. Os bons espíritas, capítulo 17, é o tema do Evangelho de hoje. E nossa equipe, hoje temos uma equipe aqui para fazer o Evangelho junto com você. Olha, eu vou ver aquelas histórias, né? São duas mulheres, mas vai ver pela ordem, então. Vamos trazer primeiro a Kátia Flock, ela que é aqui na Rede Boa Nova de Rádio, tem o quadro Despertar para a Vida, e que, olha, que grata satisfação está trazendo ela aqui também para a TV Mundo Maior, para fazer companhia para você nesse plantão do Evangelho lá. Kátia Flock, seja muito bem-vinda. Você que já está na Rádio Boa Nova, agora também na TV Mundo Maior. Kátia. Olá, Damião. Muito obrigada pela oportunidade. É um grande prazer participar desse programa, Plantão do Evangelho no Lar. E vamos estudar juntos, então, o Evangelho nesse momento tão importante para estimular o nosso amor interno e, é claro, que exteriorizar para onde chegar o nosso programa, a nossa fala. Obrigado, gratidão mesmo. E também junto com a gente, está junto com a gente fazendo aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, todas as semanas junto com a gente aqui, fazendo junto da programação, Núbia Polatti. Núbia, bom dia, seja bem-vinda a mais um Plantão do Evangelho no Lar. Núbia! Obrigada, Damião, prazer estar aqui, é sempre muito legal falar sobre o Evangelho, em companhia tão agradável, fica melhor ainda. Prazer, Damião, prazer, Kátia, obrigada, amigos ouvintes, pela companhia. E para a gente poder começar, Kátia Flock, você pode fazer a prece de abertura para a gente, Kátia? Claro que faço. Faço Opa, sim. Por favor, então vamos lá. Então vamos lá. Então nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, aquele sentimento de gratidão pela vida, agradecendo ao Pai por ter enviado o nosso amado Mestre Jesus para nos ensinar o amor. Que esse Mestre querido possa nos abençoar nesse momento, envolvendo a todos em muito amor, em muita paz, tranquilidade, serenidade, para que possamos estudar o Evangelho de hoje e assim receber essas informações como ensinamentos preciosos para tocar o nosso âmago, o nosso coração, e assim fazer a transformação necessária, Senhor, para que possamos ser bons cristãos, bons espíritas, que a sua divina luz envolva a todos nós nesse momento, para clarearmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e transformar as nossas ações. Mestre querido, pedimos licença a iniciar o Evangelho de hoje, juntamente com a pleia de espíritos que estão nos inspirando, que estão participando desse programa, intuindo a todos nós e a todos os ouvintes, que todos os ouvintes também possam receber essas bênçãos divinas, que possam tocar a mente e o coração de todos, para que ao final desse programa, ao final desse Evangelho, nós possamos estar saudáveis, alegres, com o coração repleto de gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, obrigado, Kátia. Então, conforme combinamos, vamos trabalhar o capítulo 17, que é os bons espíritas. E aí o texto começa, você pode acompanhar junto com a gente, o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Começamos com você, então, Núbia Polatti. Interessante, já começa assim, nos chamando à razão, né? Nos convocando à razão. O espiritismo ele tem que ser compreendido
e sentido. Não é aquela coisa, não nos é imposto dogma nenhum. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, como já nos disse Paulo de Tarso lá atrás, né? Mas a gente vem aprendendo. A cada dia a gente aprende um pouquinho. E o Evangelho nos chama a atenção para isso. Nós espíritas somos convocados à racionalidade, né? Ao desenvolvimento intelectual. E por isso ele diz aqui no texto, ele deve ser bem compreendido. E o bem compreendido engloba tanta coisa, porque ele tem que ser sentido e ele tem que ser colocado em ação, né? Não nos basta sermos chamados de espíritas. Ele comenta que devemos professar o homem de bem, que era o texto que vinha anterior a esse, né? Nossa meta é sermos o homem de bem. Mas o que é o homem de bem, né? Ele fala, não é ser espírita, é ser cristão. Então, às vezes, as pessoas se orgulham tanto, né? Se acham evoluídos. Espírita tem essa vaidade, viu, Damião? De se achar que é mais evoluído. Não, a gente tem que abaixar um pouco esse orgulho e voltarmos ao início. Volta ao início e veja se não é mais importante você ter a honra, ter a grandeza de ser considerado cristão antes de ser espírita. Kátia Flock. Sim, Núbia fez uma grande interpretação, porque eu acredito realmente nisso, que a doutrina espírita, ela nada mais, nada menos, vem nos ensinar a praticar o bem que Jesus nos ensinou. E a sedimentação do espiritismo neste item, né, nos bons espíritas do capítulo Sede Perfeitos, nos convoca exatamente os caminhos que nos levarão a viver e a praticar os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque a doutrina espírita nos mostra que o Evangelho de Jesus é um precioso tratado e uma proposta de libertação. Porque, na verdade, esse tratado que Jesus nos traz através do seu Evangelho é o conhecimento da verdade e a vivência do amor. Então, a base da nossa doutrina é esta. Nós estamos aqui para aprender a pôr em prática os ensinamentos diferentes que Jesus nos trouxe após Moisés, né? Moisés nos mostra um Deus, né, punitivo, que era necessário naquele momento para fazer toda a renovação daquela civilização, para controlar, mas Jesus, em seguida, partindo Moisés, vem para nos dar a sedimentação e a doçura para a transformação. Ele vem e transforma e altera o sentido de justiça, que era punitiva e destrutiva, para um sentido de justiça educadora e reabilitadora. Então, a doutrina espírita, ela tem essa fundamentação, né, de estimular aqueles que querem seguir, né, os ensinamentos doutrinários, que querem poder pôr em prática as mensagens dos espíritos que vieram através de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, para nos dar maiores estruturas para colocarmos em prática. Porque, na verdade, essas estruturas que Jesus nos traz é nada mais, nada menos do que atitudes para controlar os nossos impulsos internos, ou seja, estimular a inteligência emocional, colocar emoção positivas nos nossos sentimentos e assim executá-las, né? Transformando os pensamentos, transformando os nossos sentimentos, executando de uma forma muito boa e natural os preceitos de Jesus, que é jamais você destruir alguém ou ser motivo de sofrimento a alguém. Então, a nossa base espírita é exatamente seguir o que o Jesus ensinou, que é essa estrutura de amor,
que é essa estrutura que nos traz como plataforma o reconhecimento de Deus como um profundo ser que nos criou e nos delegou recursos maravilhosos para o nosso desenvolvimento. Deus, como um Pai misericordioso, nos trouxe grandes tecnologias, ciências, e nos ensinou, através de Jesus, a espiritualidade, a nos consolar através dos ensinamentos amorosos de Jesus. Então, este capítulo, né, Sede Perfeitos, e o item 4, Bons Espíritas, nos convoca a uma grande reflexão de verdade, porque só a verdade liberta. E essa doutrina nos coloca muito bem que nós devemos estudar, mas nem todos alcançarão de uma forma madura o que a doutrina nos ensina, porque Kardec coloca que não é a idade, não é você ler grandes obras ou todas as edificações, as codificações escritas, mas a maturidade espiritual que vai mostrar a capacidade de você poder aceitar e entender e compreender o que é a doutrina espírita e colocá-la em prática. E o texto prossegue, né? Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que acontece isso? Será uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é por isso que ele dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem os mistérios e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Então, quer prosseguir você, Kátia? Depois passamos para a Núbia? Sim, que nós, na verdade, esta parte nos convoca a reflexão que as pessoas vivendo num mundo de matéria, nós todos temos que aprender a conviver com o lado material, obviamente, todos os nossos recursos que foram dádivas divinas, né? Nós temos que aprender a viver a nossa materialidade sem nos perdermos com ela. Ela será a nossa grande companheira. O material é o nosso grande companheiro. Nós precisamos de conviver com tudo que existe. Só que nós não podemos esquecer que nós somos espíritos, e para o espírito estar alimentado, ele precisa do Evangelho de Jesus, ele precisa entender que a nossa transcendência ela tem que ser diária, através da oração, através do vigiar os pensamentos, através de toda essa estrutura magnânima que nós recebemos através desses grandes espíritos que vieram através desses médiuns maravilhosos, nos dar realmente, nos fortalecer a vivência dessa codificação. Núbia Polatti. As manifestações, eu vou ser sincera, isso me incomoda um pouco, porque o Espiritismo, ele veio nos dizer, de uma forma tão simples, sobre as verdades da continuidade da vida. É tão simples, é só isso, né? É só uma comunicação entre os que estão na pátria espiritual e nós, ditos encarnados. E as pessoas esperam grandiosidades. As pessoas vão ao centro espírita e assistem a uma palestra maravilhosa sobre como lidar consigo mesmo. Tomam um passe que equilibra todas as suas energias e saem de lá falando: não vi nada de anormal, não vi nada de diferente, eu não vi nenhuma manifestação. Mas então, a manifestação e não manifestações físicas, que são importantes. Elas nos auxiliam, elas são para o nosso engrandecimento espiritual, mas não para um show, né? E algumas pessoas lidam com isso como se fossem um show.
Então, me incomoda médiums, estrelas que se acham showmans, né, astros, e não é isso. Manifestação, de acordo com o Espiritismo, é simplesmente a comunicação, como a Kátia bem explicou, os médiums têm um papel importantíssimo. Só que daí a pessoa vai ao centro espírita e por ela não ter visto nenhuma manifestação, ela se decepciona. E não é esse o propósito do centro espírita, né? Existem, sim, médiuns maravilhosos, mas está na hora da gente reverter isso daí, parar de show, né? A transformação moral é o que o Espiritismo mais tem de nos trazer de produtivo, e não as manifestações que, volto a ressaltar, são importantíssimas, mas quando elas passam para a vaidade, produzindo shows mediúnicos, me incomoda. E o texto ainda prossegue muito nessa linha que você está falando, né, Núbia? Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vence homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, compreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e o grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado, né, Núbia? Maturidade do senso moral. E não é isso que a gente deveria buscar, né? Não é isso que o centro espírita tem de melhor a nos oferecer? Maturidade do senso moral. Porque quando eu vou ao centro espírita com o propósito de cura, de melhoria de vida, eu estou colocando na mão dos outros a responsabilidade. Não, a responsabilidade é minha, né? Eu sou responsável por todas as mazelas, por tudo que eu produzo de bom e de bem. Então, o Espiritismo me chama para o senso moral. E esse senso, como ele diz aqui, não depende de idade. Mas daí vamos tentar compreender o que é essa idade que ele está falando, né? A gente pensa logo na idade de encarnado, né? A gente vai pensar um pouco além da idade do nosso espírito. E a gente ainda é tão criança espiritualmente falando, a gente ainda precisa que Papai do Céu nos puxe a orelha tantas vezes, e a gente só adquire essa maturidade vivenciando, experimentando, partindo para o trabalho, evoluindo. E volto a dizer, essa evolução depende só de mim. A gente tinha falado de manifestações, né? As manifestações, elas podem te trazer bons conselhos, mas elas não vão te trazer nenhum benefício material, né? Elas te elevam moralmente para que você alcance maturidade do senso moral. Então, por isso ele diz aqui que não depende da idade, não depende tão pouco da tua classe social, do teu nível intelectual nesta encarnação, porque estamos todos caminhando, né? Mas alguns espíritos, por exemplo, eles não são, eles estão nesta encarnação como analfabetos, né? Isso não quer dizer que o espírito não seja inteligente, é disso que trata. O que a Kátia acha? Kátia? Então, eu concordo plenamente que a nossa doutrina, o início foi
início, para que houvesse as psicografias, para que houvessem esse intercâmbio efetivo com a espiritualidade, e que hoje a nossa base da doutrina espírita fica no desenvolvimento da moral e da ética. Por isso que as manifestações hoje, elas acontecem. Você vai num centro espírita, a sala de passe, você recebe o quê? Uma pequena palestra, né, de alguns minutos, 20 minutos, e você recebe aquela palestra do Evangelho de Jesus para quê? Para sedimentar, né, através dos ensinamentos doutrinários, aquela base estrutural para a renovação. E depois você vai para a assistência espiritual na parte prática ali, você recebe o seu passe, ou desobsessão, ou um passe de cura física, enfim, mas nós sabemos que o objetivo maior da nossa doutrina espírita é a edificação moral e ética. Por isso que nós precisamos entender que o indivíduo que compreende esta base, que como todos lembraram, o Damião e a Núbia, exatamente... não existe essa idade cronológica. Tem jovens que lêem um livro da doutrina espírita e falam, nossa senhora, é isso que eu quero seguir. Se sente assim como se fosse uma coisa muito integrada ao mundo interno dele. E existem pessoas de idade que estudam e ainda não conseguem vivenciar ou praticar esses ensinamentos. Então, nós sabemos que a doutrina espírita, ela foi, obviamente, foi um instrumento, foi um consolador de Jesus para que todos pudéssemos utilizar esse recurso, nesse intercâmbio com a espiritualidade, para nos darmos mais vivacidade na fé, na esperança, no consolo e na prática do amor. Nós sabemos que não é aquele espírito que se manifesta, que tem aquela mediunidade ostensiva, que é aquele verdadeiro médium. O verdadeiro médium é aquele que já pratica os ensinamentos de Jesus, é aquele que não está olhando só para si, que tem a caridade como base, que tem o amor, que tem a paciência, que tem a tolerância, que tem todos essas virtudes, que é um conjunto de qualidades para serem estimulados diariamente, que questiona a sua consciência todas as noites, porque isso é uma base nossa, como espíritas, chegarmos ao final do dia e pensarmos, fazer um relatório do que nós fizemos, do que nós falamos, de como nós demos as respostas às pessoas. Por quê? Porque nós precisamos desse feedback para ir transformando, porque nesta confabulação você e com você mesmo, você pode fazer um relatório e falar, poxa, hoje eu tive um dia meio difícil, porque eu dei respostas negativas, eu falei mal daquela pessoa, e à noite você pode chegar ao feedback de quê? Poxa vida, amanhã eu vou fazer diferente. Então, a nossa doutrina, ela nos dá a oportunidade de tornar consciente os nossos atos, os nossos sentimentos, para que possamos transformá-los. E no dia seguinte, nós vamos tentar fazer diferente. Esta é a grande, valiosa informação que nós temos, do consolo de transformar os nossos erros em acertos, que é por isso que nós seguimos a doutrina espírita, baseado em Jesus, porque Jesus consola, ele nos dá a oportunidade de revermos um erro, ele nos dá a oportunidade de refazermos, de reconstruirmos convivências, relacionamentos, e através desta doutrina iluminada, desses espíritos iluminados que chegaram bem no início junto com Kardec para decodificar toda essa doutrina, gente, nós temos tudo nas mãos, nós só precisamos fazer a prática. Por isso que, se você tem a mediunidade de psicofonia, psicografia, vidência, audiência, não importa, isso é apenas um instrumento de trabalho. Você precisa aprender a transformar o seu mundo interno, a se tornar um bom espírita, que é bem prático os ensinamentos de Jesus. Hoje, fazendo Plantão do Evangelho no Lar, estamos com Kátia Floch e com Núbia Polatti, e você pode participar aqui do nosso programa.
Nós estamos ao vivo no Facebook da TV Mundo Maior. Facebook da TV Mundo Maior. Você pode ali colocar as suas questões relativas ao tema que estaremos abordando com você e também pode participar através do WhatsApp 99643-3827. 99643-3827. Ou através do telefone 0800 979 5011. 0800 979 5011. Você participa. Estamos aguardando também a sua participação aqui do plantão do Evangelho no Lar. E eu vou trazer já algumas participações, Kátia e Núbia, das pessoas que estão no Facebook participando junto com a gente. Neuza Paula, muito bom dia. Bom dia, Neuza. Gratidão. Ismênia Nogueira, boa tarde. A Ismênia está em Fortaleza nos acompanhando. Hortência Regina, boa tarde, em Três Rios. Sônia Devanço, que Jesus nos abençoe a todos. Isabel Guardiano, boa tarde. Marinete Cunha, bom dia. Luiz Eugênio Lico, olá, Daniel, amigos, boa tarde. Abençoadas semanas a todos. Um forte abraço. Está em Itu nos acompanhando. O Luiz compartilhou. Compartilhe você também. Leve essa mensagem de Jesus a mais pessoas. Estamos hoje falando justamente disso, dos bons espíritos. Então, vamos lá, nos ajude aí a ampliar todo esse trabalho. E a hora que a gente fala de ampliar todo esse trabalho, eu lembro do Clube Amigos da Boa Nova, que, olha, todo esse trabalho da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, ele acontece porque o clube existe nos ajudando. E hoje a FEAL é o seu centro espírita 24 horas. E o telefone do clube é o 2458-3214, 2458-3214. E o celular, o WhatsApp, né? O WhatsApp do clube, 972-610272. 972-610272. Voltando aqui para as participações do Face, Rosemary Rose de Jales nos acompanhando. Também Nancy de Melo, boa tarde, queridos. Sampa, da Freguesia do Ó, a Nancy nos acompanhando. A Célia Cristina entrou agora, também está nos acompanhando. Agora tem que voltar um pouquinho para cima aqui. Eu fui correndo para cá. Cadê? A Cida Leite, boa tarde, obrigado. Cláudia Zanetti, boa tarde, amigos. Elaine Struder entrou agora. Amélia Pacheco, fora da caridade não há salvação. Elaine Struder, boa tarde, queridos. Uma ótima semana para todos nós. É a Elaine que está na Vila Carrão. Débora Manisoba, boa tarde a todos. Deise Manzano também já acompanhando junto com a gente. Boa tarde, seus lindos. Estou adorando esse evangelho. Parabéns, Mara Constantini entrou agora. Orfília Gonçalves, bom dia, está em Lavras, no Rio Grande do Sul, nos acompanhando. Zenaide Rosa, boa tarde, muito obrigado por mais um dia de grandes ensinamentos, gratidão. Amália Gonçalves entrou agora. João Felisberto, boa tarde, estou acompanhando em Tubarão, Santa Catarina. Maria Isabel Ribas, da Vila Buarque, abençoada tarde com amor, caridade. Veja o Centro Espírita como uma escola e universidade para a nossa evolução, tratamento e aprendizado. Olha aí, a Maria Isabel Ribas já trazendo exatamente essa postura, né, que ela vê o centro como uma escola e universidade para a nossa evolução. Eu queria ouvir vocês, então. Núbia e Kátia, por favor. Eu primeiro? Pode. Eu concordo com ela, né? É assim que a gente deve ver o Centro Espírita, como um apoio, como um suporte, como uma micro-sociedade. A gente indo lá para o Livro dos Espíritos, uma das leis morais, leis divinas, é a lei de sociedade, né? Onde a gente aprende a conviver. Eu aprendo com o outro e eu ensino ao outro. E daí, por isso, no Centro Espírita, quem é o palestrante? É aquela pessoa que se qualificou para estar ali. Não é um enviado de Deus,
não é ninguém especial. Quem é a pessoa, o dirigente de curso? Também não é ninguém especial, tampouco o médium. É aquele que se qualificou para o trabalho. E assim funciona numa sociedade, né? É onde eu aprendo com o outro e o outro me ensina. Se eu for ao centro espírita com o propósito de cura, de conseguir benefícios para a minha vida, olha, vai ficar um pouco difícil, porque o benefício que o centro espírita te dá é o apoio, é o consolo das palavras de Jesus. Nós já falamos que somos cristãos, né? Antes de sermos espíritas, somos cristãos. Então, o centro espírita tem muito a te ajudar, desde que você compreenda o que é um lar espírita, desde que você compreenda o que uma casa espírita tem a lhe oferecer. E a gente oferece também coisas materiais, como uma cesta básica, por exemplo. Eu não estou falando só de... Porque ler o Evangelho eu posso ler na minha casa, mas o centro espírita te proporciona a convivência, a compreensão do outro, além de tudo que a gente já sabe, né? Está implícito os ensinamentos, está implícito o tratamento, e o tratamento, muitas vezes a pessoa chega no centro espírita achando que será curado. A tua cura chegará o dia em que você não precisar mais daquele instrumento para te evoluir. E às vezes a dor é um instrumento de evolução. E ninguém vai te tirar isso. Foi Deus que programou para você. E quando eu falei de médium, eu achei bárbara a definição da Kátia sobre os médiums. Não são aqueles que promovem manifestações, tão somente promovem as manifestações. São aqueles que compreendem as manifestações e se transformam, pegam o recado para eles. Muito bem. Kátia. Muito bem, Núbia. Eu acho que uma das certezas que nós temos é exatamente que somos seres imortais. Sendo seres imortais, nós sabemos que nós precisamos tornar consciente a nossa vida. O primeiro, eu acho que a plataforma inicial é você entender qual é o sentido da sua vida, o porquê você está nesta vida. E entender que toda a codificação espírita, Gênesis, principalmente o capítulo 18, gente, nós temos que ler, todos precisam ler esse capítulo, porque está nos mostrando a nossa atualidade, esse momento que nós estamos atravessando, esta pandemia, enfim, todas essas questões, que é um momento muito importante para a nossa transformação. Então, nós sabemos que o Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, vem para nos consolar, vem para não tirar a nossa dor, mas tirar o desespero da dor que sentimos. Então, nós vamos assistir uma palestra no centro, nós vamos receber um passe, o plano espiritual, juntamente com os nossos amigos mentores, vão nos auxiliar a ter lucidez para resolvermos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e assim entender que todas essas questões difíceis que atravessamos têm um grande sentido, têm uma grande promessa, que é a nossa transformação. Então, eu acho que nós estamos transitando um período muito importante de utilizar os recursos internos que possuímos, pôr em prática o que essa doutrina vem nos ensinando, que é a certeza da imortalidade. Por isso nós temos que lidar com certa tranquilidade diante das transformações, diante dos flagelos, diante dessas questões que não vêm para nos destruir. Isso é uma base que nós precisamos ter. Pelo contrário, vem nos construir
para sermos pessoas diferentes no sentido de olhar para a vida. Nós, espíritas, temos esse contrato conosco mesmos, que é olhar para a vida num sentido mais de aproveitamento, nunca mais de julgamento. O julgamento ficou bem lá atrás, agora é a questão: o que eu posso aprender com esse momento, com esta pessoa, com esta lição. É muito importante que nós tenhamos esta consciência diferenciada de aprender, né? Como esta participante ouvinte disse, que ela olha o centro espírita como uma escola. Na verdade, é uma microescola, porque a maior escola é o nosso planeta, é o nosso país. Nós estamos no país certo, com as pessoas certas, nós não estamos aqui por acaso. Nós, espíritas, principalmente, temos que entender que todo esse momento de transformação vem para nos edificar, não para nos destruir, vem para nos fortalecer, nos encorajar e entendermos que aqui estamos para pôr em prática o que aprendemos lá, mas desde o nosso início da criação divina, porque Deus é divino e nós somos partículas divinas de Deus. Por isso que nós precisamos aprender que a doutrina espírita, ela vem ajudar a consolar não só os espíritas, mas todas as pessoas, porque não existe o proselitismo no espiritismo, existe. Todos estão aqui aptos para aprender, todo mundo pode pegar um livro doutrinário e ler, todas as pessoas que quiserem saber o que é a doutrina espírita, qual é a base, qual é o intercâmbio que se utiliza, não para sabermos que existe a espiritualidade, não para irmos no centro espírita buscar uma psicografia de um ente querido que partiu, mas a certeza de que o ente querido que partiu está vivo e que ele continua vivo e continuará sempre na eternidade, assim como nós transitoriamente estamos vivendo nesse corpo material, para daqui a algum tempo voltar para o mundo espiritual e viver nesta pátria eterna que é a vida do espírito. Então nós não podemos decodificar toda essa situação como negativa, nós temos que fazer com que o nosso mundo interno entenda que tudo isso tem um grande sentido, que é desenvolver a fraternidade, a solidariedade, o humanismo para com todos, não olharmos só para nós ou para nossa família, mas para toda essa família planetária. Ser espírita é olhar o mundo como seres irmãos, não olhar com egoísmo, com ego, simplesmente o eu, o nosso aqui da família, não, é abrangermos a família humanitária. Esta é a base estrutural do ser espírita, é olhar para o outro, o evangélico, o católico, o budista, o islâmico, seja qual for a filosofia religiosa do indivíduo, ele é considerado nosso irmão e nós acolhemos sempre de braços abertos quando entra um ser que não é espírita num centro espírita, ou um ser que nos transitando numa calçada, nós precisamos acolhê-lo como irmão, um indivíduo que nos pede um recurso financeiro, um indivíduo que nos pede uma palavra, não importa, nós nunca vamos perguntar qual é a religião desse indivíduo, nós vamos exercitar, né, o amor, a fraternidade que Jesus nos ensinou e que os espíritos, através dessa linda doutrina espírita, nos ensina, que é a vivência e a prática da moral e ética. Então, o bom espírita é aquele que se trabalha diariamente tentando colocar em prática esses ensinamentos tão amorosos de Jesus. Então, Damião, agora é tua vez. Eu vou trazer participação de mais pessoas que estão aqui primeiro no Facebook. Ângela Freitas de Souza, gratidão. Solange Borges, boa tarde, ótimo esclarecimento sobre o assunto, Deus abençoe a todos. Ainda ela diz, a Solange Borges, né, que ainda temos dificuldade para seguir todos os ensinamentos do Evangelho, porque somos imperfeitos e orgulhosos, mas com paciência e persistência chegaremos lá. Fábio Aleixo, olá, Fábio, obrigado, que Jesus esteja com todos. Rosemary Samartino, Rose de Jales, Nancy Valadão, boa tarde, queridos.
está na freguesia do Ó nos acompanhando. Patrícia Moschetti, boa tarde. Ângela Bointe, boa tarde, está em Blumenau nos acompanhando. Maria Lopes, boa tarde, está no Rio de Janeiro. Pedro Viana, boa tarde, amigo. Sou de Belém do Pará, Casa Espírita Lírios do Amor e Paz. Uma satisfação e muito júbilo contar com a programação da TV Mundo Maior. Gratidão. Jorge Gandolfo, boa tarde. Também aqui, Li Santos, boa tarde. Neuci Silva, Angelina Giacomo, boa tarde, meus amigos queridos. Falar da doutrina na hora do almoço é muito bom. Gratidão, Angelina Jean Giacomo, né? Angelina Jean Giacomo. Fábio Aleixo, a vaidade do ser humano ainda tem muito a ser tratada. Há pessoas que frequentam o centro há algum tempo, ou igrejas, apenas para aparecer e não pelo amor e caridade. Maria Isabel Ribas, da Vila Buarque, concordo com a Ângela. Pedro Viana, eu recomendo a leitura da obra Missionários da Luz. Todo espírita precisa ler, pois além de ser um livro astro, traz em suas páginas informações valiosas. Obrigado, Pedro, pela indicação. Judite Afonso, gratidão, boa tarde. Angelina Giacomo, a doutrina espírita em nossa vida. Que oportunidade valiosa cada um de nós está tendo para nos melhorarmos, e assim melhorarmos todos aqueles que convivem conosco. Marlene Teixeira, a dor também ensina a curvar-nos nas bênçãos da humanidade, acendemos luz de sabedoria na fraternidade. José Antônio Castro, boa tarde a todos, obrigado pelos ensinamentos. Judite Paiva, a doutrina não tem discriminação de crenças. José Antônio Castro, abraços. Maria do Socorro, boa tarde, Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu ver se aqui tem alguma participação também. Tem sim, da Solange aqui. Obrigado, Solange. WhatsApp, maravilhosa palestra. O centro é o caminho do aprendizado, mas a responsabilidade é nossa. Maria de Perdizes. Eu tenho aí agora um minutinho para cada uma de vocês, para as considerações finais, para a gente fazer a prece de encerramento. Está acabando já. Começamos então com você, Kátia Flock. Olha, é uma pena que já está terminando o nosso programa, mas uma coisa muito interessante para fechar é que a nossa doutrina é extremamente consoladora, e como ela é embasada em Jesus, e Jesus veio apenas nos consolar, nos reabilitando, nos mostrando o quanto nós somos capazes de nos transformar e sermos seres melhores. Então, cabe a cada um de nós tornar isso consciente para nos reabilitarmos diariamente, porque só assim nós teremos saúde física, mental e espiritual. Núbia Polatti, suas considerações finais e já embala com a prece final para a gente, por favor. Tá bom. É neste capítulo que tem aquela célebre frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, que fique bem claro para nós espíritas, cristãos antes de tudo, de que é a vontade de domar as más inclinações. Não existe ninguém perfeito, encarnado aqui no planeta Terra. Estamos todos em evolução e a gente espera que Deus, nosso Pai de amor e bondade, seja bondoso para com os nossos erros. Mas nem sempre a gente faz isso com os nossos irmãos, né? Como a Kátia falou, a doutrina é tão acolhedora, precisamos incluir isso na nossa meta de reforma íntima. Vamos refletir, então, sobre o texto, porque o ensinamento não para nunca. A gente precisa pôr em prática. E só erra quem tentou, né? Então, vamos partir para a ação. Como espíritas, como cristãos, vamos pôr em prática a caridade. E eu convido vocês, amigos ouvintes, respira calma e profundamente, se conecta com a espiritualidade amiga.
Sente a presença do teu mentor amigo. Ele está te acariciando como um irmão fraterno que deseja teu bem. Jesus está te dizendo, meu irmão, que ficará tudo bem. Então vamos emanar amor, vamos nos conectar para que os ensinamentos que o Evangelho nos traz nos sirva de amparo, de conforto, de ensinamentos, para que o nosso espírito passe pela expiação do encarne de forma tranquila e serena, procurando compreender que o importante é colocarmos em prática a caridade. Que Jesus possa derramar suas bênçãos sobre os lares de todos os nossos ouvintes. Que espíritos de luz façam ali morada, tornando esses lares aconchegantes, harmoniosos, onde reine o amor e a compreensão. Vamos emanar muito amor ao nosso planeta Terra, para que espíritos de luz façam dessas nossas boas energias bom uso, que só eles sabem onde mais necessitam. Que Jesus se faça presente em todos os lares neste exato momento. E que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Obrigado, Núbia Polatti. Obrigado, Kátia Flock. Gratidão a todos também que nos acompanharam. Um grande abraço. Tchau. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.